Então vamos lá, para o vídeo não ficar muito comprido, eu resolvi fazer em duas partes. Agora eu vou falar de todas as habilidades que a gente precisa desenvolver no processo de alfabetização. Então, como eu expliquei no vídeo anterior, nós falamos sobre as literacias, aí eu expliquei sobre a literacia emergente e a sua importância para a alfabetização, e agora eu vou falar sobre as habilidades e conhecimentos que estão dentro dessa literacia emergente e que são habilidades preditoras da alfabetização. Ou seja, são habilidades que precisam ser desenvolvidas para que a alfabetização ocorra com sucesso. Então vamos lá. Então, princípio alfabético ou conhecimento alfabético. O que se trata? São todas as informações que eu preciso ter sobre o alfabeto. Lembra que o José Moraes falou sobre o que a alfabetização é tornar alguém capaz de utilizar o alfabeto? Então, eu preciso ensinar que essa criança utilize o alfabeto de forma correta. E para que eu possa utilizar o alfabeto de forma correta, existem algumas informações importantes. A criança precisa saber que existem 26 letras no alfabeto e que cada letra representa um som. Ou seja, quando a criança entende que o que ela escreve é a representação dos sons da fala, isso fica tudo mais fácil. Ela vai entender que cada letra do alfabeto tem um som. E tem letras que têm mais de um som. Por isso que nós dizemos que o alfabeto tem 26 letras e 31 fonemas. Fonemas são os sons das letras, né? Então a criança precisa saber o nome da letra, o som da letra e a grafia da letra. Como é que eu faço essa letra? Por que ela precisa aprender essa grafia da letra? Para ela poder fazer de forma correta e assim ser mais rápida. Você encontra muitas vezes crianças que são lentas ao copiar, porque ela está fazendo a letra de uma forma mais difícil. Então, a grafia correta da letra faz com que a criança tenha mais habilidade em escrever. E para ensinar, também tem uma ordem. Primeiro eu ensino o som das vogais, que são mais fáceis de assimilar. Depois as consoantes com som prolongado, como vocês podem ver no slide, e depois as consoantes não prolongáveis, aquelas que têm o som mais rápido, né? Mais sucinto, b, d. Então essas letras elas são ensinadas por último. Eu vou deixar agora sugestões para se trabalhar o princípio alfabético. Como nós podemos ensinar o princípio alfabético? Som, grafia, nome da letra, né? A primeira indicação é esse vídeo que tem aqui no YouTube, que se chama O Som das Letras. Ela ensina, nesse vídeo, as crianças vão aprender o som de cada letra, mas de forma contextualizada. Vou dar um exemplo. Ela fala que a letra C, ela tem o som de como se estivesse mordendo uma maçã. Então, as crianças, elas começam a assimilar o som da letra com algo que elas conhecem, contextualizado. Então, não fica uma coisa abstrata, né? E fica fácil de entender. O sussurrofone, que é esse objeto feito de cano, né? E cotovelo. Normalmente esse cano ele deve ter 8 a 10 centímetros, onde a criança vai falar o som da letra e vai se ouvir. E isso ajuda muito no entendimento dos sons da letra. E aí ela vai entender que a sílaba é formada pelos sons da letra B e o som da letra A. Por isso que se forma a sílaba ba, porque eu junto o som do B com o som do A. É isso que a criança precisa entender. O sussurrofone é uma ótima ferramenta para que isso aconteça. Essa fichinha eu fiz para os meus alunos lerem em dupla. Então, eles tinham que ler 2 vezes o nome da letra e 2 vezes o som da letra. E um corrigiu o outro, era uma atividade em dupla. E essas letras que estão destacadas em amarelas são letras que têm mais de um fonema. Ou seja, essas letras têm 2 sons. Então, eles sabiam que essas letras, dependendo da palavra, tinham 2 sons, 2 fonemas. Então, eu destaquei para que eles falassem os fonemas das letras.
Lembrando que a gente trabalha com criança através do lúdico e da imaginação, na internet vocês vão encontrar essa história que se chama Magia do Alfabeto. É uma história onde conta que as letras do alfabeto foram convidadas para uma festa e a fada do alfabeto não deixou ir porque ia ter uma tempestade. As consoantes fugiram para ir na festa e quando voltaram, estava chovendo. E a melhor parte da história é essa, que a letra H recebeu um raio na cabeça e por isso ela ficou muda. E aí, por conta dessa desobediência, as consoantes não podiam mais sair sem as vogais. E aí, pessoal, se você junta o entendimento dos sons das letras com essa história, a compreensão sobre a consciência silábica é muito mais simples para a criança, né? Veja que você foi de forma lúdica, que você usou o imaginário dessa criança e fez com que ela entendesse o sistema alfabético, que é isso que ela precisa. E à medida que vai passando os anos ciclos e ela vai amadurecendo, ela vai entendendo realmente a forma da gramática, da ortografia, os conceitos realmente que se devem entender. Porém, nós precisamos falar a língua que a criança entende, a forma que ela entende, né? E essa forma lúdica, ela é muito mais fácil para essa criança entender. E aí nós temos muitas brincadeiras que vão ensinar o princípio alfabético, né? O bingo, que você pode fazer com o nome da letra e o som da letra, música, atividades de caça-letras, parceria com um professor de educação física, onde ele leva as crianças em grupo e montam as letras em grupo no chão com o corpo, jogo da memória das vogais, jogo da memória das letras, caça-barata com as letras, enfim, nós temos uma infinita variedade de jogos e brincadeiras para que se possa ensinar o princípio alfabético. A partir do momento que a minha criança se apropria do princípio alfabético, a gente vai começar a desenvolver a consciência fonológica. O que é consciência fonológica? Consciência é o pensamento, eu percebo, eu tomo consciência de algo. Então, quando eu falo que eu vou desenvolver a consciência fonológica, é fazer essa criança perceber que quando eu falo, são sons que saem da minha boca. E aí é assim, que as letras, que os sons das letras vão formar sílabas, que os sons dessas sílabas juntas formam palavras, que estas palavras em uma ordem vão me formar frases, e que essas frases organizadas é que me formam o texto. Isto é a consciência fonológica. Além do mais, ela também percebe que eu posso usar a mesma sílaba para formar várias palavras. Essa é a tomada de consciência que a criança vai ter, que nós precisamos fazer ela desenvolver para que ela possa desenvolver a consciência fonológica. Isso é consciência fonológica. Então, é perceber que quando eu falo boneca, para cada sílaba eu vou falar 3 vezes. Cada sílaba que eu disser, vão sair 3 sons. Então, ó, boneca. Isto é consciência fonológica. E que para eu falar eu juntei o som do B com o som do O. E aí me deu a sílaba bo. Então, essa consciência fonológica precisa ser desenvolvida. E quando eu estou desenvolvendo a consciência fonológica, eu vou estar desenvolvendo também, junto, a consciência fonêmica, a consciência silábica, a consciência de palavra, a aliteração e a rima. Então, quando eu falo em desenvolvimento de consciência fonológica, eu estou também desenvolvendo todas essas habilidades que são preditoras para a alfabetização. Vamos lá, vamos falar de rima, né? Então, o que é a rima? É a capacidade de identificar os sons finais iguais. Isto é rima, né? Só que quando a gente trabalha com rima,
a gente não pode ter escrita da palavra. Quando você trabalha com rima, você vai trabalhar somente a imagem. A criança não pode ver a escrita dessa palavra. Eu fiz uma atividade com rima na minha sala e as crianças se baseavam na escrita. E aí eu percebi que estava errado aquilo. Aí eu tirei a escrita, né? E aí só deixei as imagens, porque é a manipulação do som. Então você coloca várias imagens lá e pega o limão. A gente só pode colocar aqui as imagens que rimam com limão. Então, quais as imagens que ela vai pegar? Peão, balão, mão, mamão, cão, mas não pode ter a escrita, somente a imagem, tá? O sussurrofone auxilia muito para se trabalhar com rima. Enquanto a rima é a percepção do som final igual, a literação é identificar e produzir palavras que têm o mesmo som inicial, né? É a sonoridade inicial da palavra sem envolver letras ou escrita. Então, consegue entender que nós estamos falando de som? E quando eu trabalho som, a consciência, né, a percepção, eu não trabalho letra, eu não trabalho a escrita, é oralidade. São atividades de oralidade, com imagem, a leitura de imagem o tempo todo. Então, o que começa com A? Avião, abacate, abacaxi, avental. Então, são imagens que as crianças vão trabalhar. Aí depois eu vou desenvolver a consciência de sílaba, né? O que são sílabas? São a junção dos fonemas. Quando eu junto o som da letra B com o som da letra A, eu formo o Bá. E não quando eu junto a letra, é quando eu junto o som. Trabalhar a consciência silábica é a manipulação dos sons das letras. Então, quando eu trabalho a consciência silábica, eu estou trabalhando que a ordem das sílabas pode mudar uma palavra. Por exemplo, lobo, bolo. Eu estou ensinando que se eu tirar ou colocar sílabas, eu mudo totalmente a palavra, o significado. Eu posso brincar de juntar as sílabas faladas bem devagar. Eu falo para eles assim: que palavra que eu estou falando agora? Ó, boneca. Eles precisam juntar as sílabas e formar a palavra. Parece fácil, mas para as crianças de primeiro ano requer muito desenvolvimento, atenção e habilidade, né? E aquela que a gente sempre faz. Quantas vezes eu abro a boquinha para falar caneca? Vamos contar. Né? K. 3 vezes. Então, quantas sílabas? 3 sílabas. Aí eu conto pinto bolinha, né? Essas atividades que nós já fazemos em sala de aula. Tudo isso é trabalho de consciência silábica. A consciência de palavra é quando eu percebo que dentro de uma frase existem várias palavras. Então, da mesma forma que eu brinco de contar quantas sílabas tem a palavra quando eu abro a boca, eu vou contar quantas palavras tem numa frase. Por exemplo, o menino comprou sorvete. Quantas palavras tem dentro dessa frase? O menino comprou sorvete. Tem 4. E aí eu posso usar manipular material concreto. Palito de sorvete para cada palavra, lápis de cor para cada palavra, tampinha de garrafa, contar nos dedos. É a criança perceber que dentro daquela frase existem várias palavras. E aí você trabalha também que para cada palavra que eu escrever, eu tenho que dar um espacinho, que é a segmentação. E aí, quando eu faço todo esse trabalho, a criança chega na consciência fonêmica, né, que é a capacidade de identificar e manipular as menores unidades sonoras da fala, que são os fonemas, que é o som das letras, né? Então, ela entende que se ela se ela for escrever fé e usar o P, ela não vai ela não vai escrever fé, ela vai escrever pé, porque fé eu vou usar o fonema F, que é a letra F, e pé eu uso o fonema P, que é a letra P. E a criança entende isso. E quando ela consegue entender isso, ela chega na hipótese de escrita alfabética.
E agora eu vou dar sugestão de uma atividade permanente que vai trabalhar tudo isso que eu falei ao mesmo tempo, que é o cartaz da palavra do dia. Essa atividade vai fazer a criança tomar consciência de todas essas habilidades primordiais para a alfabetização. Você começa com o nome das crianças, né? Então a palavra do dia vai começar sempre com o nome da criança. Quando você terminar todos os nomes das crianças da sala, pede para que cada criança traga uma palavra do dia. Eu fiz essa atividade na primeira semana de aula do primeiro ano. Eles eram pré-silábicos. Então, antes disso, eu fiz a lista com a turma, né? Construí, lembrando que tudo que a gente faz na sala de aula precisa ser construído com eles. E aí eu fiz a lista dos nomes das turmas em ordem alfabética e fui trabalhando a palavra do dia através do nome. E aí um aluno pré-silábico chamado Rodrigo, olhando a lista, falou assim: por que a minha mãe colocou meu nome de Rodrigo? Olha quantas letras tem meu nome. A Mel só tem 3. Rodrigo tem 3 sílabas. Rodrigo. Mel só tem uma. Então, assim, nós já tínhamos feito alguns nomes, ele já estava entendendo, e aí ele foi na lista e analisou o nome dele com os demais colegas. Desenvolvimento da consciência fonológica, tudo isso trabalhado na oralidade, sem fazer com que a criança copie, sem fazer com que a criança escreva, porque isso é mais tarde. Quando a gente fala trabalhar consciência, consciência é entender, é perceber as coisas. E aí a gente trabalha na oralidade. Eu espero muito que esses vídeos tenham ajudado. Eu pretendo fazer muito mais. As referências bibliográficas vão ficar no final do vídeo. Obrigada.